Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus e nosso Pai. Precisamos compreender a época, a situação e entendermos a importância, por exemplo, das mulheres no ministério de Jesus. Muitas vezes nós desconsideramos essa importância. E nós não compreendemos a atitude, nós não compreendemos a maneira de receber de Jesus, porque achamos que isto não tem importância. Mas tem, e precisamos aprender a olhar isso. E a gente vê lá em Lucas, no capítulo 8, do verso 1 ao 3, diz assim: Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhes prestavam assistência com seus bens. Este é o aspecto, talvez, que a gente não dê importância. Na época, a gente sabe que a mulher, em termos de sociedade, assim como criança, não tinha valor algum. Tanto, por exemplo, que a gente vê nos diversos relatos dos evangelhos, é que haviam X mil homens, além de mulheres e crianças. E até mesmo acerca do testemunho do ressuscitar de Jesus, que foi dado primeiramente por mulher. Por quê? Porque o valor, a importância da palavra da mulher não tinha valor nenhum. Mas se olharmos ao longo da Bíblia, para Deus não existe esta acepção e nem esta diferença. O que nós precisamos entender é que elas foram tão importantes quanto os 12. E além dessas mulheres, a gente pode falar de própria Maria, a mãe de Jesus. O que nós precisamos entender e compreender? Que para o Pai não existe diferença. Não existe nem melhor, nem pior, não existe nem superior, nem inferior. Todos nós somos iguais perante Ele. O que nós precisamos entender é que se completam sobre aspectos diferentes em termos de homem e mulher, tanto no ministério como na própria vida. A importância de andarem juntos, de caminhar juntos e de compreender a obra que cada um faz, segundo a perspectiva de Deus e não segundo o nosso desejo ou vontade. Não adianta querermos que a mulher haja nos aspectos de cuidado como o homem e nem que o homem haja como a mulher. São diferentes, mas se completam. São completamente diferentes, isso que a gente precisa entender. Isso tanto vale para o ministério como para para o serviço que a gente realiza em termos de reino de Deus, como para o casal, para a casa, para os cuidados da casa, para a maneira, pelos aspectos que são cuidados, olhados. A gente precisa entender isso, a gente precisa crescer, amadurecer neste aspecto e entender a importância tanto da mulher como do homem no processo. E ambos na visão de que se completam, não são simplesmente diferentes e opostos, mas se completam no aspecto de cuidado, no aspecto de zelar, no aspecto de conduzir a família de Deus ao conhecimento da vontade de Deus e ao realizar do propósito de Deus. E a gente precisa entender que cada um ensina segundo uma perspectiva que tem, principalmente que olham sobre aspectos diferentes, e que este processo, no processo de ensino, se completa. E é extremamente importante a gente aprender e entender sobre isso. Na mulher há o cuidado, há o zelo, assim como essas mulheres faziam, que usavam dos bens que tinham para sustentar, para ajudar neste ministério. Se não tivesse isso, teria quem faria? Provavelmente não. Mas esta é a obra de Deus, esse é o realizar de Deus. O homem o cuida de outros aspectos.
E a gente precisa entender isso, porque se não entendermos, nós não nos deixaremos ser usados nos aspectos corretos, nem permitiremos que o outro desempenhe no seu potencial, no melhor, o ministério, o serviço que precisamos realizar acerca do reino de Deus, no processo de formação, de edificação da igreja, de crescimento, de amadurecimento e de responsabilidade que temos com o reino de Deus. A gente precisa compreender a vontade do Pai, nos sujeitarmos à vontade do Pai e sermos instrumento de edificação, de crescimento e de amadurecimento do corpo como um todo, para que o corpo possa crescer, amadurecer e expressar na plenitude da vontade de Deus o reino de Deus neste mundo. Que a gente entenda, compreenda, que nós possamos crescer, amadurecer e entender o papel um do outro, especialmente das mulheres, no cuidado, no zelo, para o crescimento da igreja. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.